convido a todos para nos acompanhar na oração, para que nós possamos iniciar a nossa jornada com a inspiração, com a proteção daqueles que realmente são os responsáveis pelo nosso trabalho. Então vamos orar, pedindo a Deus as vibrações, o envolvimento de todos, para que sejamos felizes. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, mais uma vez, Senhor, reunimos em torno da Tua Palavra. Suplicamos, Excelso Amigo, a Tua proteção, a Tua inspiração, a Tua medicação, o Teu alimento, que sacia a nossa fome para sempre. Que os benfeitores espirituais possam envolver a todos que vamos compor essa grande rede, amigo, todos que estarão sintonizados nas frequências do bem. Que os lares aqui representados possam ser envolvidos na Tua sacrossanta paz e no Teu amor que ampara e protege a todos. Que possamos, Senhor, ao concluir o nosso trabalho, nos sentirmos em paz pelo dever cumprido e por ter, todos nós, conseguido assimilar o conteúdo espiritual reservado nesta noite, em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Assim, Senhor, nós pedimos a Tua augusta misericórdia, a permissão para iniciarmos o conclave da noite. Sê conosco, Senhor, hoje e para sempre. Que assim seja. Bom, gente, boa noite para todos. Gostaríamos de abraçar a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita Web, os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, da Casa de Kardec, a nossa querida FEAC, que hoje, com muita alegria, nós estamos comemorando mais um aniversário de fundação da nossa instituição, porque também hoje é aniversário da fundação da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. E o mês de abril para nós vai ser pródigo de muitas bênçãos. A FEAC é um bebezinho que nasceu no ano de 2008 e, portanto, estamos completando aí 6 anos. 6 anos de existência. Mas o Zé está questionando aí. Muito obrigado a todos. E essa criancinha, esse bebezinho, graças a Deus, tem oferecido singelas contribuições, mas de expressões legítimas do carinho e da dedicação de todos que compusemos esse grupo de amigos. Então, tenham aqui nos Mineiros um cantinho quando quiserem visitar Belo Horizonte, para irem fazer um culto do Evangelho com a gente lá. Bom, gente, sem delongas, nós estamos em mais um encontro nas noites de terça-feira com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos trabalhando com o livro Leis de Amor, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel aos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, respondendo perguntas dos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos especificamente no capítulo 6º, intitulado Consequências do Passado, sendo que na última semana nós trabalhamos as questões 7, 8 e 9, que foram assuntos que envolveram
os suicidas, os protagonistas de tragédias passionais e os cúmplices de erros e de enganos. Então hoje nós vamos trabalhar a questão 10ª em diante, que nós demos o título de desequilíbrios e falências morais. Então vamos lá, vamos trabalhar, Arnaldo, você que está no chat aí colocando as perguntas, com a questão 10ª em diante. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um desafio essa noite, que nós possamos não só vibrar, torcer pelo trabalho, mas os ouvintes da rede Amigo Espírita, os companheiros ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que vocês possam acessar a sala conferência e participar conosco, endereçando as perguntas, os comentários, porque o estudo, quando interagido, ele se torna extremamente produtivo para todos nós. Então, à medida do possível, a gente vai tentar atender as questões. Só eu brinco com o pessoal dizendo o seguinte, que só é proibido pergunta difícil. Mas dentro dos planos da nossa limitação, nós vamos carinhosamente trocar estas experiências, né? Como hoje eu falei com uma companheira aqui de Minas, né? Vamos trocar figurinha, porque trocando figurinha que a gente aprende uns com os outros, não é mesmo? Então vamos lá, pergunta de número 10ª. O que ocorre àqueles que provocaram suicídio em alguém? Ou suicídio de alguém? Resposta. Se levianamente provocamos o suicídio de alguém, é porque é possível que tenhamos esse mesmo alguém muito em breve na condição de um filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio na medida das responsabilidades que assumimos, na falência a que se arrojou. Então aqui Emmanuel vem nos apresentar uma reflexão importante, porque ao provocar, ao induzir, ao facilitar o suicídio de um companheiro na estrada, ou seja, se nós deliberadamente provocamos, é possível que a vida vá nos trazer essa resposta, através desse mesmo alguém que pode voltar nas lides que nos remonta às responsabilidades do caminho, na condição de um filho, de um parente, problema, um familiar, que efetivamente vai requisitar dedicação, esforço, para que possamos, de alguma forma, assumindo essas responsabilidades, trabalhar agora na reconstrução do novo destino. Porque ontem, de alguma forma, contribuímos na falência destes, não é? Então fica para nós aí essa reflexão, que ela é extremamente consoladora, porque todos nós estamos diante dos desafios da vida. E quando se remonta às questões familiares, o assunto toma até toma uma dimensão que exige de nós assim, muito cuidado. Então nós temos alguns casos que a gente atende, por exemplo, nas casas espíritas, em que as pessoas se encontram desesperadas, sem esperanças, desanimadas, porque têm uma visão limitada dos acontecimentos ou seja, não conseguem vislumbrar a imortalidade, o jardim que nos aguarda após os grandes esforços no plano da vida maior. E por isso, o nosso papel quanto divulgadores da doutrina espírita é apresentar esse consolador, no seu sentido de esclarecimento, de consolar e, acima de tudo, estimular os companheiros para que eles possam, como todos nós, continuarmos na senda, dedicados, aprendendo a renunciar, calar diante dos ataques, dos embates que são promovidos não só pelos corações que se sentem na condição de exigir, de cobrar,
mas também dos espíritos que acabam fazendo parte da própria ambiência espiritual que nós estamos participando do processo. Então vamos refletir em torno deste assunto com muito cuidado. Nós estamos observando o nosso Arnaldo colocando no chat. Lembramos que Emmanuel fala em possibilidade, ou seja, é possível. Senão vamos começar a achar que os nossos filhos não fogem dessa regra. Pois é, muito bem lembrado, viu, Arnaldo? É possível, porque até diga-se de passagem, nas questões do suicídio, quando o espírito retorna, para junto daqueles que protagonizaram ou que foram cúmplices do processo, voltam em condições muito complicadas e que exige realmente muita paciência, muita entrega, em alguns casos com desalinhos psíquicos graves, distonias seríssimas, problemas orgânicos que efetivamente vai conclamar aqueles que estão perto a se entregarem no sentido de ajudar, acima de todas as peias, aquelas questões que ainda nos vinculam aos planos do egoísmo. Não é mesmo? Mas como diz o Arnaldo, não vamos generalizar. É importante ter esta informação para que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões. Gostaríamos de, como o assunto sobre suicídio foi bastante trabalhado nas últimas semanas, e nós sempre lembramos que os áudios dos estudos anteriores estão disponibilizados na Rede Amigo Espírita, na seção áudios, estudos, no nosso caso terça-feira, especificamente na aba, no link Amor e Sabedoria de Emmanuel. Pergunta de número 11. Vamos lá. Antes disso, desculpem, eu agora estou vendo a participação da Sheila, de Paterno, na Itália. Ô Sheila, que bom você estar conosco aí sempre. Muito obrigado pelo seu interesse em nos ajudar. Então ela está dizendo: vemos muitas pessoas cuidando de outras pessoas especiais e fazem com amor, outras com desprezo. Quando tal fato acontece, a pessoa que despreza está, de alguma forma, virando as costas para esta missão? Não tenha dúvida, minha irmã, porque qualquer atitude que apresenta um caráter complexo, de que o indivíduo se compraz com a ociosidade, com desrespeito, com a indiferença, com a violência, com o preconceito, tudo isso vai denotar que nós podemos, nessa condição, estarmos, vamos dizer assim, olvidando o compromisso assumido anteriormente. Porque se a dificuldade bate na morada dos nossos corações, é porque nos comprometemos anteriormente. É o que nós, por exemplo, estamos estudando no Livro dos Espíritos nas sextas-feiras, lá na FEAC, transmitindo inclusive para vocês, os ouvintes da Rádio Brasil, da Rede Amigo, no que remonta às questões das escolhas, não é? Questão 262, 263 em diante. No sentido de que quanto mais atrasado é o espírito, quanto mais na retaguarda ele se encontra, menos ele tem um poder de decisão, mas de alguma forma ele participa do processo. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo condições de escolher com mais amplitude e com mais comprometimento. Mas independente disso, todos nós reencarnamos com desafios bem caracterizados, bem especificados, bem escolhidos, que são notas que vão nos auxiliar no soerguimento próprio. Porque todos nós, o primeiro compromisso que nós temos é com a nossa evolução. Você reencarna para evoluir, você reencarna para lutar para as aquisições definitivas. Embora estejamos envolvidos em aquisições
transitórias da materialidade, dentro desse esforço de socialização, de adquirir os bens, a terra, de construir, enfim. Mas o nosso desafio maior é a verticalização, não é a horizontalidade. E quando no trato com o semelhante, o objetivo sempre será a verticalização. Então nada no mundo vai abonar um comportamento de desprezo, não é? Um comportamento que efetivamente nos coloca naquela condição arbitrária, egoísta, orgulhosa. Tudo isso vai nos trazer extremos dessabores, não é mesmo? Então, para que a gente possa refletir, nada é lei e sempre é princípio, afirma o nosso companheiro João Yudes, na espiritualidade. Bom, eu não entendi exatamente o que você quis dizer, porque eu não peguei o raciocínio anteriormente. Mas nós gostaríamos de dizer, meu irmão, que a lei divina, ela é sagrada, ela é imutável. Nós é que vamos nos ajustando ou desajustando diante da lei magnânima, que é a lei do amor. Então você está falando sobre princípio. Eu me perdoe, mas eu não entendi. Se você estiver referindo a um princípio do próprio entendimento da lei, ou seja, a partir do momento em que nós vamos descobrindo a lei vai nos oferecer mais responsabilidade para operacionalizar com ela. Se você desconhece, o que você faz se torna a própria lei. E você efetivamente vai ter que aprender com os seus feitos, não é mesmo? Por isso é que Paulo vem falar sobre as obras da lei e as obras da fé. As obras da fé é que efetivamente vão nos projetar. As obras da lei, elas precisam de ser sempre analisadas para definir o princípio que vai nortear o caminho para as obras da fé. Porque nós temos que ter sentido. Você tem que ter um motivo para estar aqui na sala. Você tem que ter alguma coisa que vai te mover a trabalhar para qualificar a sua vida. Porque se a vida não apresenta sentido, para quê? Por quê? Não é? Então são pontos que precisam de ser considerados para que a gente possa fazer sempre uma ressignificação da nossa vida. Isso é um desafio diário. Conheça-te a ti mesmo. Verifique quais são as suas responsabilidades. Observe quais são as suas quedas. O que está te incomodando? O que está te trazendo conflito? Tem pessoas que estão aí caminhando na vida aí querendo brigar com todo mundo. Não é? Se puder, joga pedra toda hora. Ainda acusa. Ainda vai encarcerar o companheiro que está do lado. Por expressões extremamente emocionais, desequilibradas, enfim. Como é que você vai trabalhar nesse sentido? Você vai entrar no diapasão das respostas? Você vai entrar no âmbito do combate? O Evangelho ensina que devemos embainhar a espada, porque quem com a espada ferir, eu costumo brincar, com a própria espada será conferido, né? A vida, a espada da lei, a lei de justiça, não é verdade? Então, o Arnaldo está colocando um ponto aqui importante, eu gostaria de trazer. Ele está falando assim, para a gente supor que uma pessoa, ao ser traída, seja esposa ou marido, essa pessoa comete o suicídio. Quem traiu pode ser considerado como alguém que provocou o suicídio do outro? Pois é, aí entra um sentido mais profundo, né? Obviamente que qualquer atitude nossa, impensada, inconsequente, que dentro dos princípios básicos da conduta moral venha lesar o semelhante, feito de uma forma, vamos dizer assim, consciente, né? Mesmo que na empolgação, na aventura, na ilusão, foi feito de uma forma inconsequente. Não tenha dúvida que o indivíduo ele vai chegar numa condição amanhã de se considerar um cúmplice do erro. O protagonista foi quem cometeu o suicídio.
o que vai adulterar no seu sentido do abandonar a responsabilidade, e isso entra muito, exige de nós vamos dizer assim, um sentido cauteloso de analisar para a gente não entrar nas raias da condenação. Por quê? Se o indivíduo comete vai se embrenhar nas aventuras, efetivamente ele vai estar trazendo um prejuízo para aquele que se comprometeu. Ambos se comprometeram em estabelecer os laços. Agora, os princípios que nortearam essa conjugação vai de cada um. Como que você avalia a lei? Jesus perguntou para o jovem. Ele perguntou como fazer para herdar a vida eterna. Jesus sabia que ele conhecia a lei. Aí ele fala, o que está escrito na lei? Estão lembrados dessa passagem? O que está escrito na lei? Aí o indivíduo responde. Porque Jesus fala, e como a lei? Uma coisa é o que está escrito, e como a outra condição é como você lê, como você vê, como você interpreta a lei. Aí o indivíduo disse, pois é, então vá e viva a lei, né? Viva os seus princípios. Agora, se o indivíduo, aquele que comete o suicídio, face ao comportamento do outro, e que vai se apoiar no comportamento do outro para tirar a própria vida, ele está dando um atestado de infantilidade espiritual. Porque se o outro abandonou a responsabilidade, o problema é dele. A sua felicidade não pode ser depositada na mão do outro. Isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. Nem a sua felicidade ou a sua infelicidade pode depender do outro. A felicidade é uma conquista pessoal, em que, efetivamente, aqueles que estão caminhando com cada um de nós, eles são componentes, eles são corações que também se comprometeram em cuidar deles mesmos e, obviamente, nós assumimos responsabilidade com os outros. Agora, se o indivíduo não quer promover um bem-estar íntimo e coletivo, no seu sentido de vínculo com responsabilidade, que ele caminhe pela senda que ele escolher. Agora, o indivíduo tirar a vida por causa do outro, ele está cometendo um grande atestado de, como nós afirmamos, de insuficiência, de insegurança, de incompetência no trato com as próprias questões pessoais de evolução. E são pontos, e que a gente precisa ter muito cuidado. Está sendo dito aqui, devemos sempre analisar. Quem pede a separação está agindo por egoísmo, ilusão ou para realmente tentar equacionar o problema. Mas, lembremos, Emmanuel, tudo que ficou para trás e mal resolvido, teremos que retornar à solução. E aí, Arnaldo, eu gostaria até de, se você me permite, fazer um adendo. Porque no assunto separação, divórcio, é por conta da dureza do coração. Isso é mais do que conhecido, porque quem disse é quem tem autoridade. Não é verdade? Jesus que falou sobre dureza do coração. No sentido de que, se você se compromete a fundamentar um lar, uma família, porque lar é uma coisa, família é outra, né? O lar é o cadinho purificador, é o templo sagrado do espírito. Agora, a família é exatamente aqueles pontos que vão definir as nossas necessidades. Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Kardec fala que existe parentela corporal e parentela espiritual. Nós temos que conjugar essas duas reflexões aí para entender. Nós temos parentes que são parentes do sangue, que não tem nada a ver com o espírito. Por isso, diferenças, antagonismos, e que Allan Kardec mesmo define para nós
que essa parentela ela é transitória. É um aprendizado que tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade. É óbvio que, dentro desse prazo de validade, se houvesse amor, investimento nos planos da alimentação psíquica, espiritual, esse prazo de validade ele pode ser prorrogado. Você não tem dúvida. A espiritualidade define assim, olha, vocês dois aqui, um casal, vocês têm um desafio. E lá no plano espiritual todo mundo topa, viu? No plano espiritual é uma beleza. Quando a gente está com sentimento de culpa e etc, você está percebendo que precisa de melhorar, a gente topa qualquer parada. Obviamente, como eu disse, dependendo do estágio evolutivo. Porque quando o estágio é muito atrasado, tem que ser no compulsório. Tem que vir na base do vai ou vai. Não dá para ter muito livre-arbítrio, não. Não é? Então, o que acontece? Nós vamos, no mundo espiritual, escolher. Vamos fundamentar isso aqui? Vamos. Geralmente, existem vinculações em nível de paixões, magnetismo. Então, quando encontra a explosão, a erupção, não é verdade? Encontrou paixão. Aí, obviamente, que na grande maioria tem um contexto também aí no processo que são os filhos. Então, a espiritualidade nos mostra isso aí também. Porque muitas vezes, na hora que a paixão explode, você sabe quem que vai ser o culpido? Vai jogar flechinha? São os filhos que vão reencarnar. Aí eles nos ajudam a olhar para o outro lado como sem defeito, sem problema, né? Tudo é uma maravilha. É como se a gente ficasse muito envolvido num plano de uma ilusão importante. Eu não vou nem tratar como uma obsessão, não, mas uma influência interessante. Aí vai pegar as tomadas íntimas, né? E o indivíduo aí na fase jovial, né? Nas empolgações do caminho, precisando pôr energia, trocar energia, aí vai que vai. Aí depois, bum, vamos casar e etc. E assume. Aí chega lá na frente, vai começar a aparecer as tendências, o perfil, né? A personalidade, a índole, tudo vem à tona. Aí o que acontece? É a hora do ajuste. Aí tem a turma aí dos mitólogos, que costumam dizer que inclusive tem os ciclos. Quando eu fui casar, um companheiro que trabalhava comigo, ele falou assim, você fica esperto, o início é uma beleza, mas tem a crise dos 7 anos, aí depois tem a crise dos 14, depois tem a crise dos 21. Eu já comecei a casar fazendo conta. São pontos. Embora eu não vou desconsiderar a questão das fases, dos ciclos, que eles são verdadeiros. Não é? Mas para uns, os 7 anos é um boom elevando. Para outros, os 7 anos é um boom para desafiar. Não é? Então, esses pontos nós precisamos de refletir, porque na hora do desafio, é que nós temos que parar, respirar, refletir, fazer uma prece para relembrar quais foram os compromissos que nós assumimos. Nós estamos trabalhando nessa noite com o livro Leis de Amor, ditado por Emmanuel, no capítulo 6º, intitulado Consequências do Passado, e trabalhando agora a questão de número 10ª e vamos a questão 11ª. Nós estávamos falando sobre as responsabilidades nos relacionamentos, vimos que temos aí no chat muitas perguntas, muitas participações. A gente continua pedindo que os companheiros possam se envolver no trabalho, porque é para que o estudo se torne produtivo para todos nós, porque ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Nós estamos aqui apenas repassando conteúdos doutrinários a partir de Allan Kardec. E no caso, o nosso trabalho com Emmanuel, que é um educador que nos aproxima de Allan Kardec. Ok? Isso é muito importante. Todos aqueles que facilitam o nosso caminho e que nos indicam Allan Kardec, esse aí você pode confiar. Vamos lá. Porque, diga-se de passagem, amanhã é aniversário do Chico Xavier, e o Arnaldo sempre pede que a gente conte histórias. Eu não posso, então, já que estamos falando de Emmanuel e compromisso com Kardec, esquecer
naquele mês de julho de 1931, quando Chico completou 21 anos, maioridade, olha o simbolismo. E Emmanuel então se apresentou para ele de uma forma mais clara, embora Chico já tinha visto ele várias vezes como um sacerdote, mas no dia 31 de julho ele se apresenta como mentor, o espírito responsável para conduzir aquele que se tornou grande Chico Xavier. Essa alma cândida, bondosa, dedicada à doutrina espírita. Queres exercer a mediunidade com Jesus? Perguntou Emmanuel. E o Chico respondeu perguntando, o senhor acha que eu consigo? E ele disse, sim, meu filho, desde que siga os 3 preceitos básicos. Na atualidade seria uma proposta 3D, 3 dimensões. Disciplina, disciplina e disciplina. Mas ele continua dizendo, eu sou aquele que tem a responsabilidade de te guiar, de trabalhar com você. Gostaria que você assumisse um compromisso de estudar Allan Kardec, o nosso mestre, que é o espírito, e eu vou fazer um adendo porque historicamente eu já posso dizer isso. É um espírito que nos tutela, estudar Allan Kardec o tempo todo e viver com Jesus. Se algum dia eu, como mentor espiritual que te acompanharei, contradizer Allan Kardec ou tiver uma postura diferente da proposta do Evangelho de Jesus, eu exijo que você siga a estrada e me deixe pelo caminho. Que ensinamento! E que pena que nós espíritas muitas vezes estamos dando um atestado de desconhecimento de Allan Kardec, porque é um ilustre desconhecido no nosso meio. E o nosso comportamento como espíritas está nos comprometendo, porque está faltando simplicidade. Nós estamos fazendo comércio de espiritismo, vendendo produtos. Cuidado. Os nossos encontros, o povo não pode entrar porque não tem dinheiro para pagar. A divisão, a polêmica, a disputa de cargos, eleições que nas casas espíritas favorecem inimizades. Aonde está Jesus, meus amigos? Aonde está Jesus? Mas como falou o próprio Kardec, todos os problemas que advirão no movimento espírita no futuro só acontecerão por desconhecer os princípios fundamentais da doutrina que são eminentemente moralizantes. Continuemos. O que acontece aos que impelem o próximo à falência moral? O Décio chegou aí. Desculpa, ô Décio, eu não posso continuar, porque você trouxe mais uma reflexão de uma comemoração importante. Ontem foi a desencarnação de Allan Kardec. E hoje, Décio, nós já até falamos, aniversário da Sociedade de Estudos Espíritas, porque inclusive esse aniversário é que nos inspirou a fundar a FIAC exatamente no dia 1º de abril. Para a gente refletir, porque a história precisa de ser conhecida. E sabem que tática das trevas rasgar a história? Apagar os grandes vultos? Agora nós estamos vendo campanhas querendo atacar Chico Xavier. Meu Deus! Vamos continuar, melhor. O que acontece aos que impelem o próximo à falência moral? Resposta. Se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando-lhes as melhores esperanças na desencarnação prematura, é certo que se corporificarão de novo
na terra ao nosso lado, a fim de que lhes prestemos concurso imprescindível à reeducação. Na pauta dos compromissos a que nos enredamos, ao precipitá-los nos enganos terríveis de que buscam desvencilhar-se abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias carreamos em nós, enraizado nas forças profundas da mente, os bens ou os males que cultivamos. Então aqui, Emmanuel responde seguindo duas vias paralelas e que se conjugam ao final, porque partem do mesmo princípio. Se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando as melhores esperanças na desencarnação prematura, é certo que se corporificarão de novo na Terra. Nós estávamos falando anteriormente, Décio, eu acredito que você entrou depois, me perdoe, eu não vi a sua chegada, embora tenha sido solene, porque você é sempre muito bem-vindo aqui, um grande companheiro. Mas estávamos falando dos relacionamentos. Ou seja, quando, por irresponsabilidade, viciação, criminalidade, com aqueles que estão conosco, e há essa asfixia das melhores esperanças, e com isso desencarnações prematuras acontecem, é muito natural que retornem. Por exemplo, se foi um homem que levou a companheira a uma situação dessa, até a desencarnação, o suicídio que a gente estava trabalhando anteriormente, é muito natural que num momento oportuno, que não significa que venha a ser na reencarnação seguinte, porque muitas vezes, até para ajustar os psiquismos, promoverem reencontros, porque são teias, são famílias que se ampliam no universo. Então, para você trazer o indivíduo de volta, dá um trabalho transcendente. Aí a gente sempre usa aquela passagem do Evangelho para nos alertar. No capítulo 6 de Mateus, Jesus define: reconciliai depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, até diga-se de passagem, esse versículo nos ajuda aqui a entender essa resposta do Emmanuel. Porque é necessário verificar e valorizar o tempo. Porque a única coisa que a gente não consegue parar é o tempo, é o relógio. O resto você para, mas o tempo não. Então precisamos de entender e valorizar. Por quê? Quando não, podem voltar, por exemplo, o mesmo marido com a mesma esposa. Aí o que vai acontecer? Os primeiros momentos, festa. Depois desafios. Porque ela pode ficar doente, porque ele levou ela à doença. Essa doença pode ser física, pode ser comportamental, psicológica. Essa doença pode se manifestar como uma disfunção psíquica, uma doença mental, pode ser uma mediunidade complicada. Então o indivíduo antes desviou. Agora, ele tem um compromisso de trazê-la de volta. Ela como esposa, ela como amiga, como companheira da repartição, não é? Como trabalhadora do centro espírita. Aí desce ao desafio. Aí o que pode acontecer? Ao invés do indivíduo ajudar, de repente os olhares se cruzam, aí vão querer viver uma aventura. E na realidade eles não estão ali para viver uma aventura. Eles estão ali para se reencontrarem em responsabilidades, em tarefas, em posições diferenciadas. Não sei se deu lá, gente. O assunto não é fácil, não. Vocês têm que me ajudar aí. Vamos vibrar. Porque eu não posso escorregar e trazer um assunto que não tem a ver com a doutrina e com o Evangelho.
mas que é possível, é. Então, vão corporificar o nosso lado. Pode ser um irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, que você desviou ontem. E hoje está lá. Está levando o pai, o pai está desencarnando, com idade complicada, e de repente a filha que vai ombrear. A filha que vai sobrou para ela, como falam na linguagem. Os outros irmãos tudo pulou fora. E ela vai até o último cadafalso da dor. Vai. E de repente fica toda sensibilizada. Meu pai, eu tenho que cumprir minha missão. Aí, graças a Deus, leva até o fim, não é? Mas de repente, a espiritualidade está observando. É o casal, não é o pai. Porque de repente esse pai hoje foi aquele marido de ontem que ela desviou e que se complicou nas aventuras, hoje se recompôs, tendo a oportunidade de formar uma família e veio recebê-la como filha, para que ela pudesse, na hora que ele for viver o testemunho necessário dele, e que ela foi de repente protagonista ou cúmplice, e é ela que vai ter que segurar a onda de alguma forma, não é? A Charlene, querida irmã, você tem um nome bonito de uma prima minha distante, nós chamamos Charlene também, lá de Pedro Leopoldo, que ela receba um abraço querido. Mas a Charlene está dizendo que hoje em dia as pessoas casam pensando no acordo após se divorciar. Sim, tem responsabilidade. É aquela relação que se pauta nos interesses, ou amoedados, ou de aventuras. E as questões morais, espirituais, religiosas ficam extremamente à parte. É o que muitas vezes a gente faz com a mediunidade, minha irmã. Nós podemos ser médiuns, trabalhadores espíritas, só naquilo que nos interessa. Porque nos bastidores, de repente, eu não estou tão preocupado em me consorciar com uma conduta que a mediunidade, o trabalho mediúnico exige. Então, ou o dirigente espírita, que ao invés de trabalhar promovendo, educando, facilitando, fica preocupado em fazer política, em observar se ele vai continuar sendo dono do centro, presidente, aí faz conchave. Né? Infelizmente é a minoria, mas acontece. Tanto na mediunidade como nos dirigentes. Todo o envolvimento humano, muitas vezes ele se pauta em contradições, porque são seres humanos. Então, nesse momento de testemunhos que nós estamos sendo verificados, isso é muito comum a gente ver nas famílias, na sociedade, nas comunidades, na política, no poder público. Nós estamos passando por um processo de verificações. Por quê? Emmanuel, além de falar dos companheiros que estão na pauta dos nossos compromissos, porque precipitamo-los às complicações, e por isso se encontram muitas vezes abatidos e desditosos, há também aquelas mesmas circunstâncias que carreamos em nós, enraizados nas forças profundas da mente, os bens ou os males que cultivamos. Então, querido irmão, nós temos o compromisso com o semelhante, mas nós temos o compromisso conosco também. E por isso reconciliar depressa com o adversário, enquanto está a caminho com ele, ele chegou aqui inspirado pelo nosso mentor, numa hora muito, muito apropriada. Por quê? Temos que reconciliar com o adversário, o semelhante. Mas o adversário maior que nós temos, ele está dentro de nós, enraizado. São quistos que estão efetivamente no ímã do nosso ser, porque nós o cultivamos durante muito tempo. E não é simples você transformar, você modificar, você fazer o batismo espiritual, que é, na realidade, a chamada metanoia. Batismo é proposta de renovação, é mudança, que não se faz com práticas de banhos ou de contratos assinados,
ou de belos discursos. O batismo verdadeiro que João Batista propõe é do arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então nós temos que trabalhar na renovação pessoal, iluminados, intensificados pela verdade que estamos descobrindo. Por isso é que João Batista e Allan Kardec apresentam para nós a mesma linha conjugada de necessidade de libertação pela verdade. Até, diga-se de passagem, é o mesmo espírito. Fica aí para vocês refletirem. Embora Caibar já tinha dito, e tantos outros, Humberto de Campos fala, o Chico declarou isso de uma forma muito clara para alguns companheiros, dentre eles Arnaldo Rocha. Mas vamos continuar. A definir o seguinte, que dentre os nascidos de mulher, João é o maior. A doutrina espírita, no nosso contexto planetário, é a proposta chave para a gente abrir para a vivência do Evangelho. Proposta de amor. Então, trabalhar renovação mental é no diapasão da verdade, da experiência do dia a dia. Mas a projeção que verticaliza está no prêmio que o Cristo oferece. São as expressões do amor que nascem dentro desse contexto, dentro desse esforço, dentro desse mecanismo de investimento, através de um processo de caminhar no tempo, no espaço, vivendo a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu não sei se deu lá, se chegou lá bem para vocês. O João está dizendo, chance valiosa, escolhida no campo espiritual como o melhor campo para desenvolver o amor. Então, João, é isso aí. Nós estamos caminhando... Bom, desculpe, eu vou interromper. O José Gabriel está pedindo para me repetir. Ô, meu amigo, você vai me desculpar, mas em que ponto que você quer que a gente repete? Porque costuma a ideia vir e eu brinco dizendo, mesma rapidez que ela vem, ela vai. Porque nós estamos aqui lutando. Verticalização. Peguei lá. Deixa eu ver como é que eu vou te ajudar, meu amigo. Jesus diz assim, que o Filho do Homem é aquele que desceu do céu. E que no dia do testemunho, os homens vão levantar o Filho do Homem. Esta fala, ela é estudada por Paulo de Tarso, quando também diz que o Cristo desceu para fazer ressurgir a vida. E ele faz com que a vida se torne exuberante quando ele é levantado na cruz do morticínio. Porque elevado como um justo pela injustiça dos homens, ele ressurge num terceiro momento, é o terceiro dia. Como é que eu vou trabalhar isso com você? O processo do crescimento espiritual se dá no mecanismo da fertilização da sua intimidade. Semente sagrada que desce e encontra a terra para que essa semente se frutifique. Na realidade, a semente ela não desce. Isso é simbólico. Porque a semente, o potencial, a verdade, o amor está dentro de você. Porque você foi criado simples e ignorante. Mas o potencial de justiça, de amor, de caridade, ele está em você. Por isso que nós somos guindados o tempo todo na evolução a subir e a descer. Como que você sobe? Você sobe após desafios vencidos.
Porque você busca inspiração no alto. Então Jesus leva os discípulos e os discípulos com eles levam a multidão. Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Quando Jesus chega no alto, ele está no processo dele. Ao lado, como educador, ele percebe que existem aqueles que querem aprender, discípulo. Então ele para a subida dele, porque ele precisa de dar amor. Porque quando ele oferece amor, ele recebe mais amor. Então ele ajuda quem está do lado. Mas quem está do lado, para entender a ajuda dele, é tocado pela dor que os visita. São os filhos do Calvário, o povo, que estão pedindo pão. Então Jesus é abordado e ele diz: o povo tem fome. O que tendes vós? Aí o discípulo vai buscar o recurso dele e dizer: tem 5 pães e 2 peixes. Simbolicamente eu posso dizer para você assim rápido que os 5 pães representam o potencial do discípulo. Quais são? O senso da verdade, a intuição. Eu vou ficar por aqui, porque esse negócio ficamos aqui a noite toda. Mas para o discípulo contar o que está brotando na intimidade dele, ele tem que usar os sentidos da interação, do trabalho, do esforço. Por isso, 5 pães. Vão lembrar os sentidos? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Ele tem que trabalhar no processo de socialização, no processo de intercâmbio, no processo reencarnatório. Ele precisa de mergulhar, ele precisa de estar dentro de um mecanismo. Mas aí, ao mesmo tempo, eles também falam, mas nós temos 2 peixes. Então Jesus, olha para vocês verem, 5 pães e 2 peixes. O peixe é o simbolismo do cristão, que vai se tornar um apóstolo quando ele aprender a unir razão e sentimento. Deu aí? Aí o que acontece? Então Jesus, depois que o povo é atendido, ele vai trazer as bem-aventuranças. Aí ele vai estar consolando. É necessário que todos nós passemos por isso. A dor, evolução. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, etc, etc, etc. Mas depois que ele consola, efetivamente, ele tem que ensinar aquelas lições que alertam. Reconciliar com o adversário, sede simples, não é verdade? Todo aquele conteúdo que a gente vai estudando no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o sermão mais dinamizado, mais ampliado. Aí ele termina o discurso dizendo: mas sede vós prudentes, e construía a vossa casa sobre a rocha, não construa sobre a areia. Depois que ele define a necessidade de estruturarmos a nossa casa mental no diapasão do amor, do bom senso e da vivência do que ele ensinou, ele vai dizer para os discípulos: para todos nós é necessário agora que eu parta. Os homens vão me levantar, eu vou ter que testemunhar. Testemunhar porque ele tinha problema? Não. Espírito puro. Mas o testemunho dele era por amor, para nos dizer que depois de todo esse mecanismo da estruturação mental, nós precisamos de ser levantado. Nós precisamos de ascender agora não a um monte para aprender. Nós precisamos de subir num outro monte que é para ser crucificado. Porque não podemos sermos cristãos sendo superiores ao mestre. Nós temos que passar pelo caminho do mestre. Então você vai ter que perceber e valorizar a sua cruz. Porque através do Calvário é que nós vamos sendo pregados na cruz, nós vamos como que fixando
o aprendizado na nossa intimidade, como aquisições para sempre, eternas. Por isso, o subir e o descer é extremamente importante, o que André Luiz define como uma espiral evolucional. Aí, meu amigo, eu quero dizer para você também o seguinte, que me fez essa pergunta de um valor exponencial, extraordinário. Essa reunião aqui, nós estamos subindo um monte para nos alimentarmos com Jesus por misericórdia, porque Ele é amigo, Ele vai nos ajudar. Mas depois que terminar a reunião, nós vamos ter que descer. Nós vamos ter que descer para entender isso na horizontal. Você conversando com a sua esposa, com o seu filho, cuidando do seu cachorro, de sua casa, tarará, tarará, tarará. É na carpintaria do dia a dia. Você lidando com a madeira tosca para fazer dela uma peça, uma obra de arte. Mas depois, meu amigo, você vai ter que novamente procurar a verticalização, a ascensão. Então você tem dois tipos de subida. A subida da justiça e a subida do amor. Deu? Justiça é porque é lei que nós precisamos de ajustar. E a outra subida é do amor, que é aquela condição de você dar sempre, sem pensar em pagamentos ou louvores. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. É isso aí. Nós não podemos querer rasgar. Nós temos que entender o processo e vivê-lo. Não é isso? Está sendo perguntado, boa noite, podes falar um pouco sobre falência moral? O que significa? Bom, meu querido amigo, você me obriga com muita propriedade a voltar à questão anterior. A gente ia partir para 12. Portanto, o que a gente pode definir como falência moral? É aquela ideia de abandonarmos a responsabilidade que nós assumimos perante a nossa consciência, porque nos enovelamos na indiferença, na irresponsabilidade, na ilusão, no desrespeito a tudo aquilo que brota na nossa intimidade como leis naturais e divinas. Então nós estamos dando um atestado de falência. Porque deliberadamente nós não queremos assumir. A empresa vai fechar. Se você não cumprir, se você não cuidar das obrigações da empresa, se você não valorizar a contabilidade, não ter um saneamento nas suas contas, não ter saúde, a sua empresa, por certo, vai fechar as portas e depois nós vamos ter que, talvez, responder por isso durante muito tempo. Então, eu gostaria de, sem nenhum arrobo moralista, porque a ideia ela precisa ser trabalhada com muito carinho por todos nós. Porque para que nós não repitamos aquele comportamento religioso que muitas vezes se pauta em definir a culpa e o medo do profitente, daquele que está mergulhado no contexto da comunidade religiosa. Não. A proposta do Evangelho é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E para isso, não podemos destruir a lei, nós temos que vivê-la. Eu estou me apoiando no não vim destruir a lei, objeto do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, texto citado no chat, para de alguma forma valorizar
a ideia, a inspiração do companheiro que colocou aí para nós e que eu não tive a oportunidade de acompanhar, ok? É o raciocínio do irmão. Mas eu gostaria de fazer da gente trabalhar a questão de número 12, nesses momentos últimos do nosso encontro. Pergunta Emmanuel, e o que ocorre aos desencarnados que malbarataram os tesouros da emoção e da ideia? O que ocorre com os desencarnados? Resposta: quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Eu vou chamar a atenção do Arnaldo aí, nosso amigo. Arnaldo, você não achou Emmanuel falando aqui? Eu estou trazendo aqui uma frase dele. Ok? Quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na Terra, deambulamos nas esferas espirituais por doente da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal com as enfermidades consequentes, a se entranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem a vestimenta física. Gente, nós espíritas temos a oportunidade sagrada de sermos informados sobre a realidade no mundo espiritual, principalmente no que remonta às consequências das nossas atitudes. Portanto, a doutrina espírita por excelência, ela é ciência e é evangelho. Porque o evangelho é a ciência da vida. Guardem essa frase com muito carinho. O evangelho é a ciência da vida. E quando a gente fala o evangelho, é no seu sentido amplo, de novo, de Velho e de Novo Testamento. Embora teologicamente a gente trata como a Bíblia. Mas na realidade, o Antigo Testamento é a caminhada do ser, do Pai, em busca do retorno ao Pai. Os judeus caminhando na história em busca da Canaã prometida. É o desenvolvimento do psiquismo diante das circunstâncias que vão favorecendo a formação de caracteres pessoais, espirituais, que vão nos tornando legisladores, sacerdotes, guerreiros. Por isso é que lá atrás os profetas definiam Deus como o Senhor dos exércitos. Só que até hoje a gente não está entendendo que exército que é esse. Não é? Então, nós temos Jesus como o Espírito que encarnou entre nós, a nos apresentar o futuro que vai nos libertar das peias reencarnacionistas. Então, Eva, Rise, Fábio, vocês que estão discutindo aí no chat sobre a questão de se Jesus reencarnou ou encarnou, é claro para as hostes superiores que ele encarnou. Médio que escreve que ele reencarnou aí, conhecimento zero de evolução. Ele foi o único que aqui esteve uma vez. A definir que ele veio, né? Ele, na realidade, eu até dei um break aqui, porque eu fui ler o chat aqui, eu não posso perder o ritmo, vocês me desculpem os ouvintes. Mas eu quero dizer o seguinte, ele encarnou para dizer que
o amor se torna exuberante quando ele se liberta. E ele se propõe a tudo para ensinar. Ok? Ele não tem mácula. Ele não tem culpa. Ele não tem envolvimento com reencarnação, com causa e efeito, nada disso. A história dele está em outro patamar. Mas ele vem por amor e sujeito a dores, a vergastações, a dilacerações, suando sangue. Pai, afasta-se de mim esse cálice, para nos deixar ensinamentos. Se ele não passasse pelas dores, ele seria um farsante, um mentiroso, com todo respeito àqueles que querem sustentar uma ideia de que ele era um fantasma. Eu sou mestre. Ele não poderia ser mestre posando, fazendo teatro para nós. Agora, o verbo se fez carne é no sentido da palavra Charlene. Ele é o verbo que se fez carne, ok. Mas vamos começar a trabalhar o evangelho no sentido íntimo. O verbo, a palavra, precisa de se fazer carne. Os seus ideais precisam de ser vivenciados a todo preço. E é na carne, minha amiga. É na humanidade que nós precisamos de desenvolver. Humanidade. Nós estamos aqui não é para sermos escravos da paixão. Nós precisamos estar aqui para viver a humanidade espiritualizada. Por isso é que Jesus se fez humano. Então, para a gente pensar que esse assunto vai longe. Quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Por quê? Desencarnados, você desencarna, você não vai efetivamente modificar radicalmente. A desencarnação, ela simboliza para nós uma alteração vibracional, energética, de convivência, de responsabilidades, de tarefas outras. Mas a nossa essência, que está aqui agora robusta, atuante, ela vai se identificar no mundo espiritual. Não pode haver uma alteração radical. Os processos são gradativos. Então, se nós estamos maculando, se nós estamos desviando, desequilibrando, distanciando, nós estamos efetivamente assumindo responsabilidades. E a desencarnação, na desencarnação o preço é alto. Porque na desencarnação nós vamos estar descobertos. É quando nós comemos a maçã no paraíso. É quando nós comemos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que foi alertado para não comermos. Não comereis desse fruto porque morrereis. Moisés escreveu, porque ele aprendeu com os sacerdotes egípcios. Quando nós saboreamos a verdade, ela dilacera, ela nos coloca na condição de estarmos nus diante da nossa própria consciência. Não tem máscara, não tem máscara. Então, meus queridos amigos, é muito importante que a gente possa refletir, e eu gostaria de pedir a permissão para vocês, para o Arnaldo, para o Zé Aparecido que está conosco aí, para que a gente possa continuar a questão de número 12 no próximo programa. Porque nós só fizemos a leitura e ele traz para nós muitas reflexões. E nós não podemos encerrar o nosso trabalho sem um convite a uma introspecção nesse momento e oração para concluirmos a tarefa. Porque o nosso trabalho não visa apenas debates, perguntas, respostas. O nosso trabalho não tem o objetivo de se fundamentar apenas na intelectualidade periférica.
nós precisamos também ter um instante de interação conosco mesmo e com Deus. E como nota reflexiva final, eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar, acompanhando Emmanuel no livro Rumo Certo, na lição 49, intitulada Não Censures. Onde o mal apareça, retifiquemos amando, empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos. O cirurgião ampara o corpo enfermo, empregando atenção e carinho, com bisturis adequados. O artista afeiçoa a pedra ao próprio sonho, aformoseando-lhe a estrutura, com paciência a vagar. Ninguém desfaz a treva sem luz. E reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta, em louvor da cooperação e do benefício, o amor procede do coração, que se entrega ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiveres a ponto de desanimar ante os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhe os rebentos, doando-lhes condições precisas para que se desenvolvam. E convertida a planta em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe a ocasião justa para a colheita dos frutos, de que enriquecerá o celeiro. Em toda a parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa. Seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. Deus opera com o tempo igual para todos. E a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando e sublimando com apoio nas horas. Sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões, saibamos servir com paciência e aprenderemos que, à frente dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Que o Senhor da vida possa nos abençoar. Que possamos, queridos irmãos, ouvintes da Rádio Brasil,
Você que está em casa, você que nesse momento se reconforta no cadinho purificador da sua família, possamos todos juntos darmos as mãos em espírito para agradecer ao Senhor pelas dádivas ofertadas, pelo apoio, pelo investimento que a providência faz em cada coração, como sementes que eles aguardam que venham se tornar árvores frondosas, frutíferas, para oferecer copa, tranquilidade, vida em abundância. Hoje, dia 1º de abril, dia do livro, dia que antecede o nascimento de Francisco Cândido Xavier. Essa alma amiga que caminhou pelas mesmas terras que todos estamos enveredando e que acreditou na espiritualidade e a ela se curvou e por isso se tornou o instrumento bendito para a promoção da paz. Que possamos, queridos amigos, refletir no papel, na importância, na missão que nos está sendo confiada por Deus. Pois, como amigos, envolvidos pela doutrina espírita, possamos todos nós contribuirmos de uma forma significativa, eficiente, efetiva e afetiva para um mundo melhor, para um mundo onde opere, resplandeça a lei de justiça, de amor e de caridade cristã. Eu agradeço como um irmão humílimo, como um servidor desvalido, a todos vocês que sustentaram esse trabalho que, eu não tenho dúvida, sustentou também a tantos corações que aqui procuraram e encontraram respostas. Respostas que são dadas pela seiva, pela essência do amor de Deus. O Verbo que se faz carne. E assim, com o meu coração cheio de gratidão, de alegria, de esperança, desejamos a todos uma boa noite. E que o amanhã, o dia 2 de abril, seja mais um dia pródigo de trabalho, de aprendizado, de serviço no bem. E assim, nós desfazemos a nossa participação, a nossa sintonia com toda essa rede bendita. Vamos dinamizando esse trabalho e trazendo cada vez mais corações para interagir, intercambiar com todos nós e cada vez mais fortalecermos essa rede de fraternidade que vai definir um dia todos juntos num só rebanho, pois um só é o pastor, Jesus, o Cristo de Deus. A ave seja o nome do Senhor. Que assim seja. Boa noite. Muita paz.